Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série A Hora Final. O tema de hoje é o tema número 11. A mulher, o dragão e o chifre pequeno e os 1260 anos. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar agora para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por o sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol, começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor vai estar comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, povo de Deus. Aí está, os 4 animais relatados lá em Daniel, capítulo 7. Primeiro, no capítulo 2, foi a estátua assustadora, com os metais. Agora, no capítulo 7, foi a representação dos animais. O leão representando a Babilônia, o urso representando os medos e os persas, o leopardo representando a Grécia e o animal terrível e espantoso representando Roma. Emergindo das águas, que em profecia, emergindo da multidão. Aí está o animal terrível e espantoso, que é Roma, os 10 chifres em sua cabeça. Daniel 7:24. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Aí está falando do chifre pequeno. Daniel 7:25. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí o chifre pequeno. Aí está o domínio dele. Lá na Idade Média, os tempos antigos. Lá para o século VI. E ficou até o século XVIII. Quer dizer, 12 séculos de domínio. E quem eles anularam? Qual foi as 3 tribos que a profecia fala? Tribos bárbaras, que eram tribos arianas, que não aceitavam o domínio papal, que não aceitavam o domínio da Igreja Católica. Todos os outros 7 aceitaram, que foram os francos, que era a França, os lombardos, que era Portugal, os suevos, que era a Suécia. Quer dizer, todos os outros aceitaram o domínio papal, mas os érulos, os vândalos e os ostrogodos não aceitaram, porque eram tribos arianas. Existia um homem que chamava Ário, que viveu no ano 300, quando começou a perseguição das tribos bárbaras lá em Roma. E ele pregava que Jesus Cristo não era filho de Deus, que Jesus era só um ser celestial, era como um anjo. Quer dizer, ele não queria pregar que Jesus era filho de Deus, ele queria pregar que Jesus não era filho de Deus, e por isso que queria mudar as coisas da Bíblia, mas não conseguiu. E essa doutrina passou anos mais tarde para as 3 tribos que não aceitaram o domínio papal. Foi por os érulos, que foi minados em 493 d.C., os vândalos foram minados em 534 d.C., eliminados, né? E os ostrogodos foi o último eliminados aqui da Terra em 538 d.C., quando começou o domínio papal. E essas 3 tribos hoje eu classifico como as 3 igrejas, as 3 denominações que existem hoje. Os Testemunhas de Jeová, os Mormons e as igrejas evangélicas que não pregam a palavra. São piores ainda do que essas duas, mas eu coloquei só para
só para representar. Por que eu representei essas 3 igrejas? O que Testemunho de Jeová relata? Que eles pregam que quando vocês falam que, quando a gente fala para eles que Jesus é o Filho de Deus, eles desconversam. Eles não acreditam que Jesus é Filho de Deus, que apenas é um ser celestial. O que é? Ário. São arianos. Os Mormons também não acreditam. O que é? Arianos. Quer dizer, não estou falando aqui que eu sou contra a igreja Testemunho de Jeová. Os fatos relatam. Não estou falando para mim que eu sou contra. Os fatos estão aí. Olha o que os testemunhas de Jeová pregam. Aí está a representação papal, lá em 538, o bispo de Roma. Daniel 7,25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E mudou mesmo. Olha, a The Great Encyclipedia Letters of Pope Leão XIII, New York, 109, página 364. Esse aí foi o Leão XII, né? É o Leão XIII mesmo. Nós, os papas, ocupamos na terra o lugar do Deus onipotente. Quer dizer, blasfêmia. Eles, os papas, ocupam na terra o lugar do Deus onipotente? Não, 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 não. Não. É blasfêmia. Ninguém ocupa o lugar de Deus aqui na terra. Deus é único, está lá no céu. Deus é espírito. No Catholic Nacional, o Papa é não só o representante de Jesus Cristo, mas ele é o próprio Jesus Cristo, oculto sob o véu da carne. Quer dizer, blasfêmia. Ferrari de acionário eclesiástico tópico Papa. O Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é homem, mas Deus e vigário de Deus. Quer dizer, mais uma blasfêmia para vocês. Olha, mais uma blasfêmia. Ferrari, dicionário eclesiástico top Papa continua. Dessa forma, se fosse possível os anjos errarem na fé, ou pensarem contrário à fé, eles poderiam ser julgados e excomunados pelo Papa. O Papa é como Deus na terra. Quer dizer, mais uma blasfêmia. Quer dizer, blasfêmia atrás de blasfêmia. Deus é espírito, não pode ser substituído. Jesus é um ser Deus, é Deus. E ser representante dele aqui na terra, olha só o que os falsos... Jesus falou, né? Que viria falsos cristos, né? E olha que os que passaram, né? Primeiro foi os papas, né? Que foram os falsos, né? Cristos, né? E que continua. Depois foi aquele Henrique Cristo, vários aí que passaram se consolidando como Cristo. Aí em 7,25, e os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio, né? Profético, 1260 anos. Em Apocalipse 12:1, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que Daniel viu na visão dos 4 animais e o chifre pequeno que cresceu, ele relatou que o chifre estava falando blasfêmias, né? Estava falando condolências. Ele já previu, né? Deus já previu que aconteceria isso, que os papas falariam blasfêmias. E esse texto, Apocalipse 12:1, é a igreja verdadeira, é a igreja remanescente, que começou lá no ano 31, mas começou com o nascimento de Cristo.
E vai desenrolando até o versículo 16. Aí está, símbolo, significado e texto. Cordeiro, que significa Jesus Cristo. Está em João capítulo 1, verso 29. Dragão, Satanás, em Apocalipse 12, 9. Mulher, igreja, 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Besta, rei ou reino, Daniel capítulo 7, verso 17. Água, povo, nação, Apocalipse 17, 16. 15. Vento, guerras, Jeremias capítulo 7, verso 1. Dia, ano, dia significa ano, número, capítulo 13, versos 34. Tempo, ano, Daniel 11, 13. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Apocalipse capítulo 12, verso 2. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quer dizer, foi o nascimento de Cristo. Lá em Isaías capítulo 7, verso 14, relata: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus conosco. Lucas capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Quer dizer, ele viu Jesus, ele esperava a consolação de Israel, o salvamento do povo, e esperou este momento, mas viu Jesus pequenininho, em bebê, viu em suas mãos e depois faleceu, porque ele queria ver a glória. Lucas 2,26. Revelará o Espírito que não passaria pela morte antes ver o Cristo do Senhor. Exatamente. Aí veio a perseguição, Olha só. José levando Maria e Jesus para o Egito e com um anjo junto deles. As dores de parto representam a perseguição. Cristo pelo rei Herodes. Em Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Era Satanás, que, junto com o Império Romano, incitaram Nero, ensinaram o Herodes para perseguir, para matar os bebês, queria matar Jesus, porque os 3 reis magos foram até Herodes, falando que o Salvador nasceria. Por isso, ele se enfureceu. Satanás entrou em Herodes e incitou a perseguição. Apocalipse 12, 4. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quer dizer, aí já foi a ressurreição de Cristo, que nasceu, viveu, fez o seu ministério, morreu e ressuscitou. Aí Apocalipse 12, 13. Quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que deu à luz a um filho varão. Quer dizer, a igreja, a igreja representando, foi perseguida na Idade Média. E Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher as 2 asas das grande águia, para que voasse até o deserto, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quer dizer, a Idade Média era uma perseguição total.
E o Apocalipse, vemos que relata sobre não poder comprar e vender, no capítulo 13, existia naquela época, também, na Idade Média. As pessoas que não eram a favor da Igreja Católica, que eram contra a denominação, também não podia viver assim com paz, não. De paz, não. Eles eram perseguidos. Tinham pessoas fiscalizando as casas e perguntando se eles eram a favor da Igreja Católica. Tinham pessoas pesquisando e sofreriam perseguições. É como se diz assim, vocês não podem nem comprar e nem vender. Agora, como se diz, tinha também lá na Idade Média. Por isso que vai ter aqui agora no futuro. As profecias têm dupla aplicação, passado e presente, passado e futuro. Não só aconteceu no passado e não vai acontecer no futuro. Vai acontecer sim, tem dupla aplicação. Então, quer dizer, existia lá também na Idade Média. E esse tempo que está falando aqui é os 1260 anos de perseguição. Aí é o símbolo de novo, né? Aí fala a representação. Um tempo, 1 ano, 360 dias. 2 tempos, 2 anos, 720 dias. E metade de um tempo, metade de ano, 180 anos, 180 dias. Então, 360 mais 720 mais 180, 1260 dias, representando profeticamente 1260 anos. Apocalipse 12:6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustente durante 1260 dias. Quer dizer, o texto de Apocalipse, capítulo 12, ele começa falando do nascimento e do ministério de Cristo, e depois a morte e a ressurreição, e vai para a Idade Média, mas só que volta depois, daí fala da guerra no céu, e depois volta para a Idade Média. Aí está o tempo, né, que essa apresentação aí do sistema papal representou aqui na Terra, matando todos os cristãos. Muitos pregadores pregam aí que mataram mais de 50 milhões. Eu já falo que matou mais de 100 milhões de cristãos. Então, quer dizer, igual mesmo Hitler, na sua época, lá na guerra lá do século XX, um século atrás, que matou mais de 6 milhões de judeus. Aí matou mais de 100 milhões de cristãos. Quer dizer, que queriam pregar a verdade da Bíblia e queriam praticar a Bíblia e não puderam. Foi 1260 anos de Bíblia trancada, que quem tinha era só quem trabalhava lá na igreja mesmo que tinha acesso a essa Bíblia, mas ainda escondido do Papa. Não tinham acesso. E era um tempo escuro mesmo, a Idade Média foi um tempo escuro, por isso 1260 anos de opressão total. Agora, no tempo do fim, será abreviado esse tempo. Vai ser só de 3 anos e meio. 1260 dias literais. Quer dizer, foi abreviado o tempo. Jesus fala lá em Mateus 24. Eu abreviei o tempo, senão toda a carne pereceria. Quer dizer, se fosse não abreviado. Então, povo de Deus, Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para não praticar as abominações que ela pratica com todos os moradores da terra. Quer dizer, sai dela, povo meu, sai dela, irmãos meus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!